Muito bem. O fio é inextensível, ou seja, a gente pode considerar que a tensão de um lado é igual à tensão do outro lado. E passa sem atrito pela polia. Então a polia também ela está aqui só para distribuir as forças. Ela não está como um elemento que causa força no sistema. Então é a situação assim mais irreal possível, porém é que mais aparece na física. O que ele pede? Aceleração do sistema de corpos. Essa pergunta ela é muito legal. Por quê? Porque ela já deixa claro uma coisa que você tem que decorar agora, para você nunca mais se preocupar com isso, tá? Aham. E é o seguinte, ahn, bem, o que acontece é o seguinte, quando nós estamos num sistema que tem mais de um corpo, tipo esse, você, bem, vai ter movimento, né? Se os corpos estão se mexendo, né? Tem movimento. Se tem movimento, tem coisas como deslocamento, velocidade e aceleração. É a ideia, né? Imagina, os dois pesos são iguais, esse peso aqui vai puxar esse aqui, né? Aí, Uhum. ahn, daí a pessoa poderia se perguntar, beleza, estão se mexendo, mas se mexe com a mesma velocidade? Afinal de contas, esse aqui está caindo sem se segurar em nada, além da cordinha, e o A está segurando na cordinha e no plano. E a resposta é sim, eles se mexem com a mesma aceleração, que é o que importa para nós nesse problema. Mas não só isso, eles se movem também com a mesma velocidade e mesmo deslocamento. Se a gente para um pouquinho para pensar, isso faz todo sentido do mundo, né? Porque a corda está esticada. Uhum. Vamos pensar assim, a distância que esse carinha cai é a mesma distância que esse A aqui sobe, não é mesmo? Aham. Só que, claro, esse cara cai reto, esse aqui sobe na diagonal. Mas como a corda tá esticada, não tem como ser diferente disso, né? Senão a corda rasgaria, ou algo do gênero. Então, mesmo funciona com a velocidade. Porque esse cara aqui, vamos dizer assim, a velocidade desse puxaria esse aqui ao mesmo tempo, com a mesma velocidade. Beleza? Aham. E, obviamente, a aceleração também. Vamos dizer assim, o tranco que o B dá é o tranco que o A sobe. Então, óbvio que é tudo igual. Agora, sendo tudo igual, facilita um pouco a nossa vida, porque eu posso pensar na aceleração, descobrindo coisas só de um corpo, se for necessário. Se não for possível achar dos dois. Então, você tem muitas opções, a questão é essa. Tem a opção de procurar direto num corpo só, você tem a opção de procurar nos dois ao mesmo tempo. Então, você nunca vai pensar assim, é decorado desse jeito. Não, tem nada de decorado. O que tem é você na física olhar o problema, analisar ele e ver qual é a forma que dá para resolver. Ou a melhor forma, ou a forma mais rápida. Você consegue resolver. Beleza? Uhum. Então tá bom. E B, tração do fio. Ou seja, a força que estica a corda, né? Que une os dois carinhas. Que um puxa o outro. Né? E, de novo, como nós estamos num regime sem corda dobrada, com polia perfeita, a tração no A é igual a tração no B. O que um puxa, o outro é puxado e vice-versa. Vamos ver como é que ele resolve. Vamos ver. Tem muitas formas de resolver um problema de física. Vamos ver como é que ele escolheu resolver. Eu provavelmente conseguiria fazer esse problema de umas 3 ou 4 formas diferentes ainda. Vamos inicialmente calcular a componente PT, que nojo. A do peso do corpo A. Esse PT aí é peso transversal. Ou seja, é aquilo que eu estava conversando com você. Uma vez que nós temos um plano inclinado, nós decompomos as forças, nós podemos decompor as forças. E elas ficam mais fáceis de serem trabalhadas. Então, em vez de, no bloco A, eu trabalhar com a força que aponta para o centro da Terra, que é como funciona a força-peso,
Eu vou preferir reescrever essa força como uma componente que aponta, veja só, aqui está o bloco A, que aponta na direção do plano. Imagina, o bloco A está em cima ali do plano inclinado, né? Aham. Então, a força-peso, ela foi decomposta, e a gente está utilizando a componente, um pedaço da força, né? A gente chama de componente, que aponta justamente na direção de movimento do plano inclinado, que é a direção do plano inclinado, né? Beleza? Então, ele está fazendo passo a passo, está fazendo para cada um dos blocos. Então, se a gente está interessado nesse primeiro momento, né, Duda, em analisar as forças que agem em cada um dos blocos, quando eu olho para o bloco A, eu sei que tem a força da corda na direção do movimento, e também sei que tem a força-peso, como se fosse contrária à direção do movimento. Porque eu acredito que você tem que concordar comigo que se não tivesse essa corda aqui, se eu cortasse com uma tesourinha, o bloco A ia cair aqui para baixo, né? Aham. Óbvio, né? Não precisa nem pensar em física, não precisa nem ter aula. Qualquer macaco na floresta lá sabe disso. Agora, isso acontece justamente porque existe a gravidade, a força-peso, né, da gravidade. A gente sabe que essa força-peso, ela aponta para baixo, perfeitamente para baixo, na vertical, centro da Terra. Mas, grave, para facilitar a nossa vida, única e exclusivamente para facilitar, eu não estou aqui para complicar a tua vida, e o livro também não, para facilitar esse cálculo, a gente pega uma componente que está na direção do plano inclinado. Olha só que maravilha. Porque daí eu posso simplesmente fazer a conta dessa menos essa. Essa é a força que quer jogar o bloquinho para cima, que é a tensão da corda, é a corda que puxa o bloquinho, enquanto o PT, como sempre, está atrapalhando aqui, né? Atrapalhando a subida. Muito bem. Perfeito. Isso sobre o bloco A. Agora, vamos ver o que ele fala sobre o bloco B. Aqui um monte de texto, né? Adoro texto. Se o meu aluno escrevesse assim na prova, 10. Não ia nem olhar se está certo ou não. Porque vocês, que estão aí no primeiro, segundo ano, e terceirão também, adoram só fazer a conta, jogar o cálculo de qualquer jeito lá sem interpretação nenhuma. Não é legal isso. Mas tudo bem. Isso aí você vai melhorar com o tempo. Se você um dia quiser fazer um vestibular, por exemplo, onde tem questões descritivas, vai ter que escrever desse jeitinho aqui. Nossa. Porque só fazer conta já deu a época que a tiazinha colocava lá. Escreva a tabuada, faça essa multiplicação com vírgula. Não existe mais, né? Estamos falando de coisas interpretativas. Tá, não precisa ser tão, assim, algum textinho explicando o que está rolando. Então, bloquinho B. Peso empurra o bloco B para baixo, é claro. E o que impede que ele caia loucamente, né, que ele caia em queda livre, é a tensão da corda. A corda está dando uma seguradinha nele. Veja, olha o que eu falei, uma seguradinha. Ele continua caindo, mas não na velocidade máxima, vamos dizer assim, porque a corda está dando uma seguradinha. Beleza? Aham. Ótimo. Então, por isso que aqui para o bloco B, nós temos a tensão para cima e peso do bloco B para baixo. Aqui no bloco B, não teve componente. É o total peso aqui. Por quê? Porque o bloco B já está na vertical, diferente do bloco A que está numa diagonal. Quando está numa diagonal, com ângulo específico, né? A gente faz a decomposição. O bloco B não está numa diagonal, ele está caindo reto. Não tem decomposição nenhuma aqui. Beleza? Uhum. Tendo em vista tudo isso, olha só o que o nosso coleguinha fez aqui. Fez uma equação para o corpo A. Veja só. Tensão, que é o que faz o corpo A subir, menos peso, que é o que faria o corpo A cair, isso tensão positiva e peso negativo, ok? É Aham. igual a massa do bloco A, estamos falando do corpo A, né? Vezes a aceleração dele. Bloco B, mesma coisa. Peso, que é o que faz o nosso bloco
descer menos atração, que é o que faz nosso bloco subir. Então aqui, e foi uma coisa assim que eu, depois de formado, ainda errava, portanto, é natural que você se confunda, e eu quero que você saiba do problema, e de preferência decore, é o seguinte: nós temos que decidir uma direção positiva para o movimento. Quando eu olho para esse movimento aqui, eu posso decidir, por exemplo, e me parece muito conveniente, que a direção positiva seja a direção do movimento dele, do sistema como um todo. Que no caso é bloco B indo para baixo, e por consequência, né, é uma consequência lógica, óbvia, se o bloco B está indo para baixo, o bloco A está indo para cima, certo? Uhum. Sendo assim, as forças que fazem o bloco B ir para baixo vão ser consideradas positivas, e por consequência, as forças que fazem o bloco A ir para cima vão ser consideradas positivas. Daí você pode, num outro momento aí, quando eu não estiver por perto, pensar: mas professor, como é que pode esse aqui, o para cima nesse ser positivo e o para baixo nesse ser positivo? É, por isso que eu estou dizendo que eu confundia, mesmo depois de formado. Mas é óbvio quando a gente pensa no sistema funcionando como um todo, né? Estou decidindo que o movimento do sistema é algo positivo. Então, para onde rola o movimento? O que está acontecendo nesse movimento? B para baixo ou para cima? Então, B para baixo positivo, A para cima positivo também. Beleza? Uhum. É uma decisão que você vai ter que tomar, às vezes, porque para um problema de física você pode escolher vários referenciais e vários sentidos, né, como positivo. E na prática todos têm que dar a mesma resposta. Isso é uma coisa muito bonita da natureza. Dependente do referencial que você pega para estudar um problema, a resposta é sempre a mesma. Isso é bem legal. Muito bem. O Arelsis. Mas eu posso te enrolar aqui. Bem, nós temos, então, uma simplificaçãozinha aqui. Por quê? Atração eu não sei, tanto é que é uma das variáveis que o problema pede. Mas o peso tangente A, ou seja, a componente do peso no plano inclinado, esse cara a gente tem. Ou melhor, dá para fazer uma conta e encontrá-lo, que é o que ele fez aqui. E aqui tu tem que decorar, tá bom? Eu tô chamando de PT porque é uma forma mais certa de falar. Acontece que o teu professor lá na escola, provavelmente ele chama esse PTA aqui de PXA, ok? PX. O Ah, sim. PX é na direção do plano e o PY seria na outra direção, na direção normal ali. Então, chamar de PT ou PX dá no mesmo, tá bom? Estamos falando da mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, só são nomes diferentes. É que a gente chamar de Duda ou de Eduarda, tá? Na mesma. Esse PT ou esse PX é o próprio peso normal do objeto, se tu colocasse ele numa balança lá, quanto é que daria, vezes o seno do ângulo. O PT, ou PX, como o teu professor chama, vem sempre com o seno do ângulo do plano inclinado, beleza? É sempre o seno. Então, quando for PX, é seno. Quando for PY, cosseno. Fora isso, para não precisar ficar imaginando coisa na hora da prova. Agora, que mais, filha? Aqui, né? A gente sabe que peso, a gente já aprendeu isso, e é bem tranquilo, a gente sabe que peso é massa vezes gravidade. Então é o que ele colocou aqui, a massa do bloco A vezes a gravidade. Vezes o seno do ângulo. A massa o enunciado deu, a gravidade é sempre 10. Seno de 30 o enunciado deu também, mas é bom decorar, né? Porque é um ângulo notável. Seno de 30 é meio. Massa, o enunciado falou que é 10. Gravidade na Terra é sempre 10. Seno de 30 é meio. Vai dar 50 essa conta. Então, PTA é 50. Por isso que aqui ele colocou 50. E a massa ali, de novo do A, como o próprio enunciado falou, é 10. Fez a aceleração, que a gente também não sabe.
Portanto, se eu olhar só essa equação, ela é uma equação, estou olhando só para ela, estou me importando com a outra ainda. Ela é uma equação com duas incógnitas. Temos o t, que não sabemos, e o a, que não sabemos. Então, a gente já aprendeu que se você tem duas incógnitas, precisa de duas equações. Cadê a outra equação? Bem, a outra equação está no outro corpo. Corpo B. Peso do bloco B menos a tração da corda. Já falamos sobre isso, já tem desenho sobre isso aqui também. Isso aí, pela segunda lei de Newton, é sempre igual a massa vezes a aceleração. A massa do corpo que você está estudando, que no caso é o corpo B, vezes a aceleração. Agora eu quero que você note uma coisa interessante, né? Tanto na equação de cima quanto na de baixo, ele usou a mesma letra para tração. Porque eu já falei isso umas trocentas vezes hoje, a tração é a mesma nas duas cordas. Maravilha. Aham. Outra coisa que é igual nas duas equações, né? Você pode ver aqui, tração, né? Você pode ver aqui também que a aceleração é a mesma. Legal? E tem que ser. A gente já conversou sobre isso lá no comecinho da aula. A aceleração é a mesma para os dois tiozinhos aí. Então, show, né, Duda? A gente tem duas equações com duas incógnitas. Isso aqui você aprendeu a resolver lá no sétimo ano. Sistema de equação. Claro que lá no sétimo ano, em vez de ter a x, em vez de A era y, daí tu usava lá as equaçõezinhas para achar o valor do x e do y. Né? A gente isolava, fazia essas coisas assim. Né? O que ele fez aqui? Ele somou as equações, é uma forma de resolver o sistema, né? A professora chamava de sistema. Ele somou. Dá para fazer de outras formas. Dá para isolar uma letra, jogar no outro, dá para subtrair, dá para fazer de trocentas formas diferentes. Só acompanhando o que o cara fez aqui. Ele somou a equação A com a equação B, veja só. T mais menos T. É tipo 10 real menos 10 real. Ou 10 real mais uma dívida de 10 reais. 10 reais mais uma dívida de 10 reais é zero. Aham. Por isso que sumiu o T aqui, né? Maravilha. Como é de se esperar. 100 mais menos 50, mais com menos dá menos. É de novo a mesma coisa. 100 pila e uma dívida aqui de 50 pila. Vai ficar 100 menos 50. E somei 10A com 10A, tipo 10 anéis do Sonic mais 10 anéis vai dar 20A, né? Aham. Falo assim porque vocês parecem o Chaves às vezes, né? Se a gente fala com X, vocês não entendem, mas se a gente fala com maçãs e coisas do gênero, vocês entendem. Mas provavelmente você nem Chaves viu, o que é muito triste. 100 menos 50 é 50. E 10A mais 10A é 20A. Então aqui a gente sabe que é só passar o 20 e dividir. E 50 dividido por 20 é 2,5. Maravilha. Maravilha. 2,5 o quê? Bananas? 2,5 metros por segundo ao quadrado. E é a aceleração. Encontramos a aceleração. Agora, temos que encontrar a tração da corda. Para encontrar a tração da corda, eu posso pegar qualquer uma das equações. Porque eu quero encontrar o T. E agora, se eu tenho o A, é só jogar o valor do A e isolar o T. Ele pegou o primeiro. E veja, no lugar do A, não era 10A? Colocou o valor do A, que é 2,5. Certo? Aham. Fez as churusbango todos bago aqui, deu T 75 newtons. Muito bem. Achamos as duas respostas. Pode ser que num outro momento você veja o professor resolvendo de outra forma. Eu não tenho como saber, né, como é que o professor faz. Aham. Agora, dá para resolver da forma do professor, dá para resolver da forma do livro. Tanto é que o livro aqui mostrou até uma outra forma, que é pensando no sistema como um todo. Isso aqui eu vou deixar para um outro momento para não confundir tua cabecinha. Ok? Uhum. Mas a gente vai agora, eu vou, né? Agora fazer uma continha parecida com esta. E daí vai ser sua vez, beleza?
Aham. Uma coisa que você pode estar pensando é, professor, mas cadê a força normal? Cadê o peso Y? Fato, né? Essas coisas não apareceram. Não significa que elas não existem nesse problema. Todo corpo que está sobre uma superfície sofre a ação da força normal. Mas nesse problema em específico a gente não precisou usar. Então, se não precisou, a gente nem desenha. Pode ser que em outro problema você precise. Para que complicar, né? Então, não estou aqui para complicar. Apesar de adorar complicar as coisas. Eu vou trocar algumas coisas aqui. Mas, de modo geral, esses problemas têm sempre o mesmo esquema. Não, quer saber? Eu vou apagar isso aqui e eu vou criar o meu próprio problema. Vamos lá. Aqui vai ser 60 graus. E eu vou ter um bloquito. Muito bem. E esse bloquito, ele tem uma pessoinha empurrando ele. Beleza? Aham. Muito bem. E essa pessoa está empurrando ele com, sei lá, 200 newtons de força. A gente sabe que esse bloco tem uma massa. Vamos ver. Uma pessoa aí fortinha pode empurrar uns 50 quilos. Sei lá. Esse bloquinho tem essa massa de 50 quilos. Tá bom? Aham. O que o problema quer saber é qual é a aceleração. Qual é a aceleração? Muito bem. Muito bem. Quando a gente pega um problema como esse, né, a gente faz um diagrama do corpo livre. Ou seja, o corpo sem enrolations. Ou seja, sem o carinha ali e com todas as forças que agem no corpo. Bem, que forças tem aqui? Vamos lá. Tem a F. E vai ter também, única e exclusivamente, a componente PT, ou PX. Vou chamar de PX, que o professor chama de PX. Claro, também teria a normal, também teria a PY. Mas nesse problema também não iremos precisar usar nada que envolva o Y. Afinal de contas, eu acho que você concorda comigo que a aceleração desse bloco, seja se ele estiver caindo, não sei, vai que o cara é fraco. Se ele estiver subindo, a aceleração se dá na direção do plano. Ou seja, se dá nessa direção diagonal, certo? Aham. De tal forma que o nosso problema a gente está pensando só na direção X, essa direção do plano. Então, a princípio, não vamos utilizar nada que envolve PY. Você pode estar pensando assim, professor, mas quando que eu vou saber se precisa ou não? Se você tentar resolver e faltar informações, provavelmente você vai precisar de alguma coisa lá do Y. Beleza? Aham. Muito bem. Então, vamos considerar que para direção para cima é positivo, portanto, pela segunda lei de Newton, eu posso dizer que força menos Px é igual a massa eu vou deixar vermelhinha, vezes a aceleração, que é o que eu quero saber. Beleza? Uhum. Nós queremos saber a aceleração. O que é que eu gosto de fazer e eu acho que todos os alunos têm que treinar. É só no Brasil que a gente não faz isso. Chega no Enem, vocês sofrem. Isolar as letras primeiro. Se eu quero achar aceleração, já deixei claro aqui que eu quero aceleração, então eu isolo a aceleração antes de ficar jogando número. Que daí já ajuda no arredondamento, já ajuda em cortar coisa, muito bom. Então, por exemplo, se eu quero deixar A sozinho e a massa está multiplicando, vou passar para o outro lado a massa dividindo. Aham. Dividindo pelo
M aqui, é claro. E agora, bem, podemos já jogar número? Cuidado. PX ali tem que ser reescrito. Eu já falei para você agora há pouco que PX é a massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo. Falei lá naquele exemplo, falei agora há pouco, estou escrevendo agora. Beleza? Px é sempre isso. Quem é a força? O enunciado falou 200 newtons. Quem é a massa? M vermelho aqui. O enunciado 50. 50. A gravidade não precisa anotar, a gente sabe que é sempre 10. Vezes o seno de 60. O seno de 60 é aproximadamente 0,8. É isso? É isso. Massa aqui de novo. É 50. Vou ter que escrever lá em cima, né? O seno de 60 é aproximadamente 0,8. Pronto. Então agora a gente pode resolver essa conta. Bem, a gente não, você, né? Resolva aí. Resolva como você faria numa prova. Se pode usar a calculadora na prova, pode aqui também. Se não pode, não pode aqui também, tá bom? Tá, eu só vou pegar uma folha ali, rapidão. Tá bom, e eu vou no banheiro.
Então, chegou na resposta? Parou, Aham. parou. Ah, que legal. Qual que foi? Foi 192. Nossa! Não? Não sei. Deixa eu ver. Não fiz a conta, mas acho que é um valor meio alto para uma aceleração 192. Pensa, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ela já é altíssima. Ah, eu sei que no que eu errei. O quê? Não, pera. Tá certo. Pelo menos pelo o que eu fiz aqui, eu acho que tá certo. Vamos ver. Claro, pode ser que eu criei um problema meio bizarro, né? Eu não tirei isso aqui de um livro. 50 vezes 10 vezes 0,8. 50 vezes 10 vezes 0,8 menos 200. Tá 200. Dividido por 50. Tá, pra mim deu 4, velho. Meu Deus, pera. Tá É errando a que, matemática básica, aí complica muito a minha vida. é que eu fiz 50 dividido por 50, daí deu um. Por que tu fez isso? Me explica. Qual que é o motivo absurdo de ter feito isso? Eu até pensei em não fazer, mas. Não, meu Deus. Matemática básica. Brasil não tem jeito, mano. Não existe motivo nenhum pra tu ter cortado essas coisas, cara. Nenhum. A gente corta as coisas quando pode cortar. Eu já falei isso pra ti. Quando em cima e embaixo tá em evidência. 50 não tá em evidência em cima e embaixo. Aham. Eu tenho 50 aqui. E o 200 aqui, tu vai fazer o que com ele? Ah, Menos. não vou fazer nada. Porra, mas ele não tá dividido aqui pelos 50 também? E aí? Entendi. Entendeu? Não. Senão não teria errado. Então, não teria entendido tão rápido também, ó. Quando a gente tem um problema com fração, a gente aprendeu uma coisa lá com a tia do segundo ano da escolinha. Ela falou que a gente pode fazer isso aqui, veja só, né? Na realidade, ela mostra só a ida, não a volta, mas serve. O que que eu quero dizer com isso? Numa situação como essa, você não juntaria as duas frações, uma vez que elas têm o mesmo denominador? Aham. Daí aqui tu percebe, poxa, aqui eu posso cortar os 50. Legal, aqui tu pode, por quê? Porque os 50 tá multiplicando todo mundo. Mas esse 50 aqui dividindo 200. Tá. Então, quando tu for fazer uma conta, tem que ter convicção no que tu tá fazendo. Tem como tu ter tido, pô, vou cortar aqui, que legal. Não, não existe isso, né? É uma forma de entender por que que você não pode fazer o que você fez, tá bom? Uhum. Apareceu uma conta como essa, faz o fácil. Não tenta fazer firula. Pega, resolve essa multiplicação, a resposta aqui subtrai do 200, e aí sim, só no final você faz a divisão. Tá. A resposta deu 192. 4. Ah, tá. A resposta certa. Recapitulando o que eu fiz. Tínhamos um cara empurrando um bloco num plano inclinado. O bloco tinha uma massa 50, plano inclinado 60 graus. O cara conseguiu aplicar uma força de 200 newtons. A gente quer saber a aceleração. Com que aceleração esse bloco está subindo? Lembre-se que lá na cinemática a gente tinha lá o vovô Ateu, o sorvetão, que eram equações que, sabendo a aceleração, você conseguia encontrar o deslocamento, a velocidade. Por isso é tão importante assim achar aceleração num problema como esse. Sabendo a aceleração, você consegue encontrar qualquer coisa do movimento do objeto. Então essa conta aqui é muito útil. Eu fiz um diagrama do corpo livre. Escrevi só as forças que estão agindo na direção da aceleração, que é o que o problema pede. Força que o cara está aplicando, e a Px, que é uma componente da força-peso. Fiz o segunda lei de Newton. F menos Px, porque F está para cima e Px está para baixo, igual a massa vezes a aceleração. Segunda lei de Newton, né? O somatório das forças é a massa vezes a aceleração. Isolei a aceleração, que é o que eu quero achar. Escrevi Px. Substituí valores. Resolvi a conta do jeito certo, né? Cheguei na resposta. Muito bem. Agora é sua vez. Vou criar um problema simples como esse. Ó, vou mudar uma coisa ou outra. Por exemplo, em vez de 60, que é 30. Em vez de 200, aqui é
500. E a massa do bloco é 100. Tá. E o seno de 30, de 60, o seno de 30 é meio. 0,5. Tá bom? Bem, eu acho que você consegue começar esse problema sozinho. Então, se você quiser, você pode ir fazendo aí, depois você me manda uma foto da Tá. sua resolução. Pode ser? Aham. Então tá bom. Então tá, qualquer coisa, só mandar. A gente se fala. Tchau. Tchau. Tá, outra coisa. Hoje supostamente foi a última aulinha do